Essa é uma questão importante, que os antidepressivos, eles em geral tendem a diminuir o risco de suicídio, com exceção dos adolescentes, que é uma faixa etária específica, que em alguns casos, no início de tratamento, pode aumentar o risco de suicídio. Inclusive o FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, fez uma advertência que adolescentes em uso de antidepressivo podem ter esse risco aumentado, mas mesmo assim os antidepressivos são extremamente importantes na terapêutica da depressão e podem inclusive prevenir doenças adiante. O uso a longo prazo pode prevenir, assim como os estabilizadores do humor, como o lítio, o valproato, quadros demenciais no futuro. Se tem estudos que mostram, por exemplo, que indivíduos bipolares que usam por longos períodos lítio, apesar de um ou outro efeito colateral, previne as crises, as chamadas crises, e previne depois de anos o surgimento de quadros demenciais, porque os transtornos psiquiátricos não tratados, eles aumentam a morte de neurônios e células da glia ao longo dos anos e a pessoa vai perdendo funções cognitivas. O que são funções cognitivas? Relacionadas à memória, à atenção, função executiva, ou seja, a pessoa perde habilidades com quadros psiquiátricos não tratados. Eu enfatizaria aí os transtornos do humor, depressão e transtorno bipolar, que se tratados adequadamente com acompanhamento médico, psiquiátrico, enfim, por longos períodos, essa morte celular é prevenida e, consequentemente, o risco para desfechos negativos como demência e outras doenças, inclusive doença cardiovascular, tende a diminuir. Se sabe que depressão é o principal risco para a doença cardiovascular, né? Não se sabe muitas vezes bem o que é primário ou secundário. Se pessoas com doença cardiovascular têm mais depressão ou pessoas com depressão induzem mais doença cardiovascular. Mas é a principal comorbidade, não só em psiquiatria, em toda a medicina. São indivíduos com quadros depressivos crônicos e doença cardiovascular. Isso estaria relacionado de alguma forma a fatores estressantes, biologicamente, como hiperativação do eixo HPA, que é o nosso eixo do estresse, do hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que libera um hormônio chamado cortisol. E esse chamado cortisol é o hormônio do estresse, que induz inúmeras alterações no nosso corpo, em órgãos chaves, como aumento da pressão sanguínea, aumento de retenção de líquido, morte de neurônios, atrofia celular em vários órgãos, que agudamente seria uma resposta adaptativa do organismo, mas cronicamente seria um fator que induziria morte celular. E aumento também da noradrenalina, que é um neurotransmissor que, em níveis aumentados na corrente sanguínea, induziria taquicardia, sudorese. A pessoa pode ter sintomas ansiosos e cronicamente aumentaria o débito cardíaco e aumentaria o risco para infarto agudo do miocárdio. O oposto é interessante, porque pessoas que têm infarto, 70% a 80% na primeira semana após o infarto apresentam sintomas depressivos proeminentes, ou seja, a depressão é uma condição médica, não é uma síndrome isolada na qual você pode colocar numa caixa. Depressão é X ou Y. Depressão, 1 em cada 4 pessoas no mundo em algum momento da vida vai apresentar um quadro depressivo de moderado a grave, ou seja, uma prevalência extremamente alta, e o diagnóstico deve ser feito o quanto antes, assim como o tratamento, e deve-se considerar vários aspectos, como eu mencionei, história familiar, doenças outras clínicas. Muitas vezes a depressão não melhora, não é porque as medicações não são eficazes, porque muitas vezes a depressão é secundária a uma outra doença, como alterações de tireoide, doenças neurológicas como Parkinson, demência e outras alterações.